Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, eu sou o Vanderlei Corrêa, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube. Estou aqui para a gente falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Hoje temos um convidado especial, Christian Baeta, lá do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho dos 4 clubes do Rio de Janeiro também e das SAFs, né? 2 clubes do Rio de Janeiro são SAF, o Vasco da Gama e outro é a equipe do Botafogo. Fluminense ainda não é, Flamengo também não, né? E Flamengo e Fluminense fazem a final do Campeonato Carioca. Vai ser assuntos interessantes, vamos falar um pouquinho de política também, desses clubes, enfim, uma série de coisas aqui. O OneFootball, já baixou o OneFootball no seu celular? Não baixou ainda, não conhece? É só você, no link, na descrição desse vídeo tem um link para você clicar lá, baixar, ou se não, você clica, aponta o teu celular por aqui, nesse QR Code aqui, clica aqui, aponta nesse QR Code, baixa o OneFootball, você vai ficar bem informado, o maior portal de futebol do mundo. Só o OneFootball tem o head-to-head. Head-to-head, o que é o head-to-head? Ele vai pegar os últimos confrontos do seu clube, por exemplo, o Santos vai jogar contra o Grêmio, vai pegar os 5 últimos confrontos de Santos e Grêmio e vai fazer com base nos últimos resultados, ele faz uma projeção de um possível resultado no próximo confronto de Santos e Grêmio. Isso só o OneFootball que tem. Além do mais, lance a lance, sinais, alertas de gols, você acompanha tudo pelo OneFootball, maior portal de futebol do mundo. Vamos lá, trazer o nosso convidado aqui, ele que é do Resenha de Primeira, Christian Baeta, o homem que sabe tudo do futebol carioca e também do futebol brasileiro. Tudo bom, Christian? Prazer ter você aqui, meu caro. Fala, Vanderlei, cara. Pô, prazer estar conversando com você aí novamente. Um abraço aí para a tua turma aí Aqui Se Fala de Santos. Muito bacana o trabalho que vocês fazem. Tive o prazer aí de encontrar aí com vocês no Newton Santos recentemente. E vamos falar de futebol aqui, falar de futebol carioca, futebol brasileiro. A gente está poucos dias de começar o Brasileirão também. Tem Sul-Americana, falar de SAF. Vamos falar muito aí. Muito bom, muito bom. Só convido o pessoal aí, para quem não conhece ainda, o Resenha de Primeira, o endereço, onde que encontra, e para acompanhar as notícias do Rio de Janeiro aí. Vamos lá. O nosso canal é Resenha de Primeira, né? Só digitar lá no YouTube Resenha de Primeira que aparece, no Instagram é Resenha de Primeira, _oficial. Vocês ficam por dentro aí das últimas notícias, não só do futebol do Rio, mas notícias gerais aí do futebol brasileiro. A gente acompanha também muito a seleção brasileira, né? Coberturas às vezes em loco também. Possivelmente aí Ancelotti chegando, mas não bateram o martelo. O Diniz também já foi muito especulado e até Jorge Jesus aí. É engraçado, né, o Vanderlei? A imprensa de São Paulo coloca muito o Abel Ferreira, né, como possível treinador. Né? Já a imprensa do Rio bota Jorge Jesus e Fernando Diniz. Aí fica essa separação, algo que já é bastante antigo. Lá atrás também a imprensa de São Paulo puxava uma sardinha para alguns técnicos aí que trabalham no time de São Paulo, e a imprensa do Rio puxava para os cariocas. Mas tudo normal, tudo seguindo como há 30 anos atrás. Resenha de Primeira, toda segunda-feira tem a sua live, às vezes umas lives quentes, aquecidas, alguns pegas para acabar lá, mas o que eu mais gosto do Resenha de Primeira foi do grupo que você criou, aquele grupo de apuração que a gente tem os setoristas de todos os clubes ali, a gente fica bem informado, tiramos as dúvidas, acabamos com as fake news. Essa semana mesmo surgiu uma fake news que o Bahia teria contratado o Luan Pérez, usaram o nome de um jornalista, colocaram o nome do veículo, joguei lá no grupo, rapidinho já desmentiram, mentira, não existe, não tem nada disso, pronto, já saí desmascarando. Cara, isso aí é fundamental no país onde a fake news tem mais valor do que as notícias sérias, e os jornalistas sérios acabam se ferrando por isso, né? Às vezes tem um nome utilizado numa fake news, coloca uma foto, a assinatura do cara ali, o veículo, e nem existe nada, não existe nada. Como é que vocês trabalham com isso aí? Vocês aí do Rio, como é que vocês acompanham? Claro que o jornalismo a gente faz, é muito parecido, mas como que vocês lidam com essas fake news aí nos clubes, ô Cristiano? Cara, Vanderlei e pessoal daqui se fala de Santos, cara, tem que tomar muito cuidado. Você que tem seu canal também no YouTube aí, a turma que está assistindo em casa, que está pensando em criar ou já tem um canal, cara, não embarque nessas notícias aí, principalmente em Twitter, né? Ou até fazem uns recortes, saem algumas apurações aí em WhatsApp falando que determinado jogador está indo, que foi contratado, que vai sair. Jornalisticamente falando, o Vanderlei, o que a gente faz, cara? A gente tenta sempre, né, entrar em contato com os empresários do atleta, primeiramente, né, para saber o que está acontecendo. Entramos também em contato com o clube, né, interessado, e também, quando dá, com o clube
da onde o atleta está vindo. A gente sabe que é muito difícil conversar com clubes, principalmente da Europa, mas a fonte mais certa são os empresários, né? Ou às vezes até a gente tem contato com o próprio jogador. Então, ou trocando figurinhas, como a gente faz muito lá no grupo que você mencionou agora, e algum jogador, por exemplo, a gente conversou muito recentemente, mas exemplificar aqui para a turma entender, 2 jogadores que passaram aí pelo Santos, o Gabriel Pirani, que por sinal tem agradado muito a torcida do Fluminense, fez alguns jogos e está bem, um jogador que se destacou com o Fernando Diniz do Santos, e também o Giovani. A gente conversou, né, Vanderlei, para saber um pouco sobre esses atletas, como eles são, se realmente o Pirani estava para vir mesmo. Então, assim, é o mínimo que tem que se fazer antes de divulgar qualquer tipo de informação ou compartilhar em grupos de WhatsApp ou até, né, falar em lives aí, muito caça-clique, né? A gente vê cada live aí. O Santos também deve ter muito, né? Nossa, Ibrahimovic chegando no Santos. Porra, coisas do gênero, sabe? A gente sabe que é mentira, né, cara? Então é complicado. A última aqui foi do James Rodrigues, que já foi especulado em tanto clube aqui no Brasil. A última é que estava vindo para o Fluminense, o salário do cara é quase 2 milhões de reais por mês. Realmente vai vir, sim. Ele tem super ligação com o Fluminense, né? Total, né? O colombiano. Cara, o cara ainda tem até mercado, no mercado secundário da Europa, tem bola para jogar ainda em Turquia, nossa, Portugal, até na França, China. O cara tem 31 anos, vai fazer o quê no Fluminense? Não tem sentido nenhum. Diferente do Marcelo, né? O Marcelo já está com a idade avançada, tinha uma ligação com o Fluminense, foi da cria de Xerém, né? Como a gente costuma dizer. Tem uma diferença enorme em relação ao colombiano. Mas é isso, pessoal. Procurem saber pelo menos um lado, né? A gente sabe que é difícil apurar os dois lados. Às vezes tem os canais de YouTube que a direção do clube não gosta muito, né? Ou não passa informação para determinado canal, para determinado blog, o site nem responde, né? Então tem que ter, pelo menos, entrar em contato com uma dessas vias aí que eu acabei de citar. E vamos acabar aí, pessoal, com o lance de fake news, cara. É verdade, é verdade. Bom, mas é isso. Vamos seguindo aqui, porque é o seguinte, nesse final de semana tem final de Campeonato Carioca. Campeonato Paulista aqui, Água Santa e Palmeiras. Primeiro jogo lá em Barueri. E Palmeiras é favoritaço, né? Como dizia o outro. Porém, futebol é futebol. O jogo é jogado, lambaria é pescado. Por aí, deu a lógica, né? Fla-Flu na final aí. E aí? Tem concorrente? De Arrascaeta tá fora. Flamengo perde muito com a saída do Arrascaeta. O que vocês esperam aí dessa final carioca? Conforme você falou, deu a lógica. A gente está indo para o 4º ano seguido de Fla-Flu aqui no Rio, né? Hegemonia total aí da dupla Fla-Flu. O Flamengo ganhou 2 vezes, as 2 primeiras, o Fluminense ganhou o último, estamos indo para a 4ª decisão. Eu acho que dos últimos anos, acho que é o ano que a decisão está mais parelha, né? O Fluminense está vindo muito forte aí com o Diniz, tem feito bons jogos, terminou o Brasileirão ano passado na 3ª posição, jogando muito bem. E o Flamengo tem encontrado muita dificuldade para vencer esse Fluminense. Não é o Fluminense do Fernando Diniz, não. É o Fluminense que era do Odair Hellmann, era o Fluminense que era do Abel Braga, do Roger Machado. Pelo menos aí nas 12 últimas partidas aí, o Fluminense venceu 8, cara. É uma diferença enorme, né, dos últimos clássicos aqui, regionais aqui no Rio. Essa diferença tem sido sempre a favor do Fluminense, não importando aí o treinador. Né? Para o jogo desse sábado, mais de 55 mil ingressos vendidos, a gente vai ter casa lotada, provavelmente o Maracanã vai estar lotado, primeiro jogo sábado, tá? E para o segundo jogo no domingo que vem, hoje abriu a venda dos ingressos para a torcida do Flamengo. Antes, só torcedores do Fluminense, só os torcedores poderiam comprar, mais 30 mil ingressos vendidos para a torcida do Fluminense. Segundo jogo também deve ter casa cheia, segundo jogo sim, que é a decisão, lembrando aí que não tem vantagem, né, para nenhum dos dois clubes, empate nos 2 jogos, aí a decisão vai para os pênaltis. Torcida do Flamengo um pouco apreensiva, né, principalmente com o Vitor Pereira, que vocês conhecem muito bem aí em São Paulo. A forma como ele saiu, né, do Corinthians não caiu muito bem, para ser bem sincero. Até nos próprios flamenguistas aqui, acharam também muito estranho. Mas principalmente a forma que o Flamengo vem jogando, né? O Flamengo jogando com 3 zagueiros, né? É um técnico que gosta muito de inventar, assim como o treinador anterior, o Paulo Souza, também português. A torcida do Flamengo aí está com o pé atrás com esse treinador, perda dos últimos títulos aí, né? Perda para o Palmeiras, eliminação precoce no Mundial de Clubes, né? Perda aí da Taça Guanabara para o Fluminense mais uma vez. Então, assim, a torcida está com o pé atrás
E hoje surgiu a notícia aqui que a Arrascaeta não vai jogar pelo menos aí os próximos 3 jogos do Flamengo contra no Cariocão, na decisão. O jogo de hoje é o jogo do outro domingo. E tem jogo também na quarta-feira, né, contra o Alcas, do Equador, né, com altitude aí de 2.800 metros. Ele não vai para esses 3 jogos. O Flamengo também estava desfocado do Pablo, também já teve aí zagueiro do Corinthians, também segue no departamento médico. Em compensação, para o Flamengo, aí o Gabigol voltou a treinar normalmente. Tá? Essas 2 semanas que a gente teve aí de data FIFA foram melhores para o Flamengo. O Flamengo não estava se encontrando, passou com dificuldades pelo Vasco. Já o Fluminense atropelou o Volta Redonda. Último jogo 7-0. Incrível, né? Placar bem dilatado. O Fluminense aí deve ter o Marcelo, lateral, já no banco para esse sábado. Não deve ir para o jogo. O Marcelo, que estava um bom tempo aí sem jogar, convivendo com contusões. Em contrapartida, o Manuel, o zagueiro, está vindo de contusão, não deve também ir para o banco, deve jogar só na segunda partida. Felipe Melo foi absolvido no julgamento, porque ele foi expulso no último Fla-Flu. Felipe Melo também tem condições aí de ficar no banco, né? E a torcida do Fluminense está bem entusiasmada. O momento do Fluminense, né? O momento é o dizinismo, né? Como gostam de chamar a imprensa, né? E a torcida do Fluminense comprando grande número de ingressos. A torcida do Fluminense há um bom tempo já sabe a escalação de cor do elenco, coisa rara hoje nos times de futebol do Brasil, né? E a garotada, principalmente o Pirani, quando entrou muito bem, tá? Inclusive Fla-Flus aí tem agradado muito. Já o Giovanni Manzon, que vocês conhecem muito bem aí, teve poucas oportunidades ainda, tá? Ainda a torcida do Fluminense ainda tem que esperar um pouco mais para saber sobre esse jogador. O Fluminense também joga na quarta-feira contra o Sport Cristal, treinado aí pelo Thiago Nunes, né, que a gente conhece muito bem. O Fluminense joga aí no Peru, em Lima, esse jogo aí sem altitude. Ou seja, tanto a dupla Fla-Flu tem jogos aí pela Libertadores no meio aí da última do segundo jogo da decisão domingo. Então aí os dois times aí podem estar um pouco cansados, né, o Vanderlei? O Baeta, para quem que pesa mais perder esse campeonato carioca? O Vitor Pereira ou para o Diniz? O Diniz em busca do seu primeiro título. O Vitor Pereira vem Mundial, Supercopa, que mais? Teve um outro campeonato que ele perdeu, a Recopa, perdeu 3 decisões. Também lá para Independente Del Valle. Então ele perdeu 3 decisões, seria a 4ª decisão agora, e o Diniz vem em busca do primeiro título. E ambos estreiam na Libertadores no meio da semana, ou seja, força máxima, né? Não tem para onde correr. Agora, quem que sente mais aí se perder esse título, cara? Flamengo. Flamengo com certeza, né? A torcida do Flamengo já não está gostando muito do português, principalmente, como eu falei, da forma de atuar. E a perda de mais um título aí só fortalece, né? Aqui no Rio rolam algumas expectativas de Jorge Sampaoli finalmente vir para o Rio de Janeiro. Ele que já tem casa em Búzios, tem casa aqui também no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, adora jogar um futebol, vocês sabem muito bem, em Santos. Sim. E a torcida do Flamengo aí, ele é muito especulado, assim como a sombra, né? Sempre o Flamengo tem a sombra, né? Do Jorge Jesus. Todo ano que o Flamengo vai mal, Jorge Jesus está vindo. A notícia nem muda, né, cara? É de sempre, né? Então, corre-se chances muito grandes aí, até porque o São Paulo não está mais no Sevilha, né? Então, as chances aumentam muito, e o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tem uma relação muito boa com o São Paulo e tudo mais, se falam muito. Da forma como foi com o VP, né, no Corinthians, nada me surpreenda se no meio aí do trabalho aí do português, o Flamengo já está conversando com o argentino São Paulo, né? Nada é surpresa para a gente. Você quer me dizer que se o Vitor Pereira, o Flamengo perdeu o título carioca, o Vitor Pereira pode ser um daqueles primeiros nomes a ser demitido no Campeonato Brasileiro? Tipo, na primeira rodada, segunda rodada, ele cair? Pode acontecer isso, caso ele perca o Campeonato Carioca? O Campeonato Brasileiro começa dia 15 e 16, né, de abril. Né? Então, eu acredito, tá? O segundo jogo é dia 9, né, de abril. Eu acho que o Vitor Pereira cai sim, mesmo antes aí de começar o Campeonato Brasileiro. A pressão vai ser muito grande, Vanderlei e amigos de São Paulo. A pressão já é grande, principalmente pela forma de jogar. Os resultados aí passa muito, não só pelo treinador, mas pela direção também. A torcida do Flamengo entende muito isso.
o foco do Flamengo esse ano era ser campeão mundial, ou pelo menos conseguir o vice-campeonato aí com o Real Madrid. Já sabendo que a disparidade é muito grande, mas o Flamengo não chegou nem lá. O que o Flamengo fez, Vanderlei? A direção do Flamengo, mesmo antes do BP chegar, deu 45 dias de folga para os jogadores, ou seja, a principal competição do ano, que era o Mundial, né, o Flamengo aí estava descansando e sem ser o principal treinador. Então, assim, o erro já vem antes do Vitor Pereira, entendeu? Jogadores aí mais carimbados no Flamengo, como Gabigol, que vocês conhecem, o próprio Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, forçaram um pouco, né, essas férias aí um pouco maiores, né, até porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e a direção do Flamengo entendeu que era necessário ter essa folga, mas esqueceram que a principal competição do ano era o Mundial, né, e o Flamengo foi muito mal, exagerou e a pressão está enorme, não só em cima dele, como também do Marcos Braz. Fala um pouquinho do Pirani, qual que está sendo a percepção do torcedor do Fluminense com o Pirani, e vocês como imprensa, o que vocês estão achando desse menino que não foi aproveitado no Santos, é uma cria do Santos Futebol Clube, foi emprestado ao Fluminense agora, com valor fixado, a pedido do Diniz, que treinou, que jogou com ele aqui no Santos, enfim. Qual que é a percepção da torcida e a imprensa, o que acha do Pirani? Gabriel Pirani. É aquela velha história, o Vanderlei, entrou bem em Fla-Flu, cara, já está com o passaporte carimbado. É a mesma coisa de vocês aí, o garoto entrar contra o Corinthians e arrebentar, entendeu? Ou ele pode ficar aí 3 meses aí sem entrar no jogo, nenhum jogo, que a torcida vai ter um carinho especial, cara. É o que está acontecendo com ele. Brincadeiras à parte, ele não só jogou bem contra o Flamengo, ele fez outras boas partidas. A torcida do Fluminense tem um carinho já especial por ele ter jogado muito bem com o Diniz, né? Já gera uma expectativa muito grande por o torcedor, diferente do Giovani, que para a torcida do Fluminense é um desconhecido. Né? As poucas vezes que já entrou mais para o final do jogo, a gente tem que lembrar aqui, mas não fez muita diferença. Né? A torcida está esperando mais ainda para ver, né? Até para opinar sobre se o jogador é bom ou não, se vale a pena no final do ano exercer a compra. Né? Já o Pirani, a gente pode colocar que está um degrau acima do Giovani, a expectativa é boa, viu? Expectativa muito boa aí, inclusive a torcida do Fluminense pede ele às vezes, né, para entrar no lugar do Ganso em algumas determinadas partidas. E por falar em Ganso, né, cara, o Ganso voltou a jogar aquela bola redondinha, né? Pelo menos nos últimos 2 anos aí, ele tem jogando muito bem, e é um dos principais jogadores aí do Fluminense. E agora, para a gente fechar o assunto Fluminense aqui, fala um pouquinho de Odair Hellmann, a passagem dele no Fluminense, o estilo dele de jogo. É um Odair que gosta de jogar fechadinho, ou Odair que gostava de inventar. Fala um pouquinho desse Odair, porque assim, a gente sabe de todos os problemas, e a torcida do Santos sabe de todos os problemas que o Santos enfrenta. 9 jogadores no departamento médico, não consegue repetir o time. Isso tudo é um problema seríssimo, né? Mas assim, 20 e tantos dias de pré-temporada, agora tem uma outra temporada, o time não conseguiu dar um conjunto, uma cara para esse time ainda, e aí as desculpas são inúmeras. Não, porque o jogador não voou, tive que mudar a forma de jogar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Fala pra gente como que foi a passagem do Odair e a tua percepção do Odair Hellmann no Fluminense. Então, o Odair Hellmann no Fluminense completamente oposto do Fernando Diniz, tá? É um técnico daquela escola gaúcha, né, que a gente sabe que eles priorizam primeiro a defesa. O Fluminense jogava muito mal com o Odair, mas desde a época do Odair, o Fluminense já vinha bem contra o Flamengo, nesses jogos contra o Flamengo, mas o estilo de jogo do Fluminense era muito feio, sabe? Até as opções que ele tinha no banco, ele sempre escolhendo errado, apesar de na época que ele estava no Fluminense não tinha tantos bons atletas como tem agora. Hoje o Diniz tem opção, principalmente no banco. Né? Na época do Odair não tinha isso, que parece um pouco com o que é o Santos hoje. Então, a escassez de bons jogadores. Mas o Odair errava jogo atrás de jogo, cara. Então, a torcida do Fluminense tem uma birra muito grande com o Odair, tá? Que é até engraçado a gente lembrar aqui, mas foi amenizada a birra com o Odair muito o clube jogava mal, mas fazia uma campanha mediana no Brasileirão. Entendeu? Ele deixou o Fluminense ali como um pouco acima do meio da tabela. E após a sua saída, o Fluminense despencou no Brasileirão. Muitas pessoas achavam era melhor com o Odair jogando mal.
mais tendo aquele 1-0, 1-0, 1-0, do que trocando o treinador e o Fluminense do mal. Inclusive, ele foi até posterior, não foi nem demitido. Mas a torcida do Fluminense não gostava do estilo de jogo dele. E tem uma outra situação que é engraçada, que não sei se chegou aí em Santos, a torcida do Fluminense rolava sempre quando o Fluminense vencia de uma forma bem ruim, 1-0, mas jogando mal pra caramba. Aquele placar injusto, o Fluminense ganhava. Tem uma pessoa que é muito parecida com a Daí Raymond, que fica no TikTok fazendo umas dancinhas. Eu acho que ele é canadense ou americano, não sei. Cara, e viralizou isso, cara, na torcida do Fluminense, que assim, é impressionante. Todo jogo o Fluminense vinha mal, vinha esse videozinho do Odair Remo. Depois eu até te mando também, se colocar aí no canal. Que, cara, é sensacional, cara. É sensacional. Essa dancinha do Odair Remo. Que aí dava uma amenizada, cara. O Fluminense levava na sacanagem, né? E parava um pouco de pegar no pé. Mas assim, era um estilo mais defensivo, era um estilo total. fechada. Porque... casinha fechada, priorizando sempre a defesa. Ele muitas vezes tirava jogadores que sabiam jogar, como o próprio Ganso, colocando volante, toda hora volante. Você tem ideia, ele priorizava. André, do Fluminense, não teve espaço, hoje que está na seleção brasileira. Ele preferia jogadores mais experientes que não foram tão bem no Fluminense, como o Wellington, volante, teve no São Paulo. Enfim, era um treinador que não dava tanto espaço para a base, como o Santos também, assim como o Fluminense. Tem jogador. Essa água é muito boa, né? A água de Santos e a água de Xerém, né? Impressionante. Sim. Fluminense e Santos, como revelam jogadores e como vendem mal, cara, é engraçado, né? São parceiros aí nesse sentido, né? O Fluminense, cara, é diferente aí de falar de SAF, mas o Fluminense, se não fosse, vendesse tanto jogador, cara, tava no mesmo caminho da SAF. Mas o Fluminense, cada ano, cara, vem 2 ou 3 jogadores que são vendidos aí. O último foi o jovem Luiz Henrique, que tá no Betis. Christian Baeta, do canal Resenha de Primeira, do Rio de Janeiro, sabe tudo sobre futebol carioca, acompanha de perto ali o Fluminense. É um time de coração, né, Christian? Flusão? Com certeza, isso aí. Isso aí, tá lá, conhece os meninos de Xerém, teve uma experiência bem próxima aí do Odair Hellmann, já falou mais ou menos o que você falou aqui, o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo no Santos Futebol Clube, inclusive com as peculiaridades de ter jogador ruim no banco. Né? Então, tá difícil. Mas é isso, o Dair também, até falando um pouquinho aqui, na minha opinião, mês de abril agora vai ser fundamental para ele, se ele permanece no primeiro turno brasileiro ou se ele é um dos primeiros a cair no Campeonato Brasileiro. O Santos tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Antes tem o Blooming, na terça-feira, pela Sul-Americana. Depois estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa. Depois, dia 26, joga em casa. E aí tem Grêmio fora, na estreia. Tem Atlético Mineiro em casa, América, Cruzeiro e Bahia. São 3 jogos em casa e 2 fora de casa. Eu falo para você que se o Santos não fizer de 9 a 10 pontos nesses 5 primeiros jogos aí, o Daí já era. Deve vir. Isso é um feeling, tá? Não é informação, é feeling. Eu achei que ele já tivesse até caído antes, o Vanderlei, que depois da eliminação no Paulista, eu achei que ele fosse rodar, né? Ainda mais como foi a derrota para o Ituano. Então, mas a questão do Paulista, sabe que o dia que eu participei, inclusive, na live de vocês, acho que faltavam umas 3 ou 4 rodadas, né? Eu falei, o Santos ainda tem chance e tal, e o Santos não se classificou por falta de competência, né? Chegar no último jogo, na rodada 12 do Campeonato Paulista, e um time perdido em campo, né? Um time andando, jogador, zagueiro entregando bola, não sei, né? Tem muita gente que acha que a boleirada lá deu vamos fazer uma boleiragem para derrubar esse professor aqui logo e tal. Mas, enfim, não dá para provar. Isso aí é achômetro, né? A gente tem que dançar conforme a música. Agora, não caiu pelo fato de ter muito desfalques. Ele repetiu o time, parece que 2 ou 3 vezes apenas, mas perdeu o Soteldo, perdeu vários jogadores, enfim, é complicado. Mas estão falando de Odair aqui, você me mandou aqui um link aqui, eu quero ver o videozinho. Vamos já compartilhar para ilustrar aquilo que você falou. Isso aqui mesmo, peraí. Dá uma adiantada nele aí. Dá uma adiantada antes de jogar na tela aí. Dá uma adiantada mais pro final, que corte só a musiquinha. Ele dançando rapidinho para não tomar um strike. Tá. Peraí. Ele falando aqui, né? Boa, legal. Não, passa
Passa ele falando aí, que acho que, se não me engano, ele é canadense, cara. Dá, deixa eu ver, vamos colocar aqui só pra gente Só deixar. dancinha pro pessoal de casa ver como é que é. É o Odaí do TikTok. Ai, caramba. Só falta essa agora, viu? Daí do TikTok. Dá uma Brincadeira. adiantada aí na dancinha. Mas pro fim. Peraí. Peraí que eu tô apanhando o negócio aqui, cara. Aí. Vai pro final. Vamos lá, estamos vendo aqui. É no início, né? Aqui. Aí ele, aí ele, aí ele. Cara, é sensacional. Essa aí. Olha isso. Opa, já passou. Passou aí. O que é isso? Aí surgiu outra Ah, coisa. sei lá, meu irmão. Então, o negócio aqui não tem nada a Cara, ver, mas tudo bem. é sensacional, cara. O Odair do TikTok. O pessoal que quiser em casa achar, digita Eu aí vou no colocar Google depois aqui. Odair do TikTok. Cara, é sensacional. Quando você tiver puto com o Odair vendo o jogo do Santos, cara, aí passa aí nas correntes aí do WhatsApp, Odair do TikTok, você vai dar uma relaxada. Aí você vai pensar duas vezes e tudo. Acho que até a diretoria do Fluminense deveria dar uma olhada, olhava antes desse Odair do TikTok para não pensar em demitir, né, cara? O Santos também. Rapaz. E Cara, você falou uma coisa importante. Ele já falou que ele não pede, ele não desiste, ele não pede demissão, aquela coisa tal. Claro, tem um não contrato, tem uma perde, não. multa. Ele, no Fluminense, quando ele saiu do Fluminense, ele estava. Como que estava no Fluminense quando ele saiu? Cara, ele saiu para um clube da Ásia, Arábia. da Arábia, porra, ganhando Isso. uma fortuna, né, cara? Ele não foi demitido, não, tá? E assim, o time, só para vocês entenderem, o time não estava tendo eliminações assim precoces como o Santos teve. O time, diferente do Santos, o Fluminense estava jogando assim. O Fluminense estava numa campanha mediana no Campeonato Brasileiro, tá? Mas a forma de jogar era muito ruim, cara, muito ruim. Parecia um time pequeno, né? Jogando contra, às vezes, até adversários no brasileiro de menor expressão. E o Fluminense jogando no Maracanã e ele botava o time para trás, né? Aquela coisa bem do sulista, né? Turma do Sul aí, que gosta sempre de prioriza jogadores com raça, com disposição, em detrimento aí a jogadores com mais habilidades que sabem jogar com a bola, né, cara? É bem um típico dele isso, e dá espaço também, um pouco de bairrismo também para jogadores aí do Sul, não dá tanto espaço para jogadores da base. Isso era um pouco do Odair no Fluminense, que a torcida do Fluminense ficava bem incomodada com ele, né? Vamos lá. Boa sorte para ele, boa sorte para o Santos aí nessa escolha, que ele consiga exercer melhor o seu papel, porque tá feio o negócio lá no Santos. Botafogo e Vasco da Gama. A torcida do Botafogo anda brava com o John Textor. Ai, meu, o que está acontecendo aí? O homem está com dinheiro, está só contratando. O Botafogo contratou mais de 20 jogadores ano passado. E agora a torcida anda meio brava com ele. O que está acontecendo aí com o Botafogo? SAF Botafogo. Hoje surgiu a notícia aqui que o Botafogo tá trazendo aí o Júnior Santos, jogador que jogou no passado, atacante, que jogou pelo Botafogo, só que ele teve que voltar para o Fortaleza, só que lá ele está sem espaço. O torcedor do Botafogo tem um carinho muito grande, né? E a direção do Botafogo está negociando com Matias Rojas, que é um meia, né, de 27 anos do Racing, né? Então a torcida do Botafogo está criando uma expectativa aí, né? E legal aqui, a torcida do Botafogo é bem saudosista. O Botafogo anunciou a contratação do filho do Louco Abreu para a equipe sub-20. Mas voltando à realidade, né? O Botafogo está muito mal, cara. O Botafogo está muito mal. Conforme você falou, o Botafogo gastou mais de 100 milhões em contratações no ano passado. Né? Algumas acertadas, o Botafogo achou esse Tiquinho Soares, que é um bom jogador, passagem pelo Porto, Marçal, que jogou na Premier League, lateral esquerdo, muito bom. Né? Mas esse ano, né, o time anda muito mal, né? Principalmente após a saída do atacante Jefinho, que é o medo, né, de todos os clubes quando viram SAF, é virar trampolim, né, aquele clube trampolim. O que aconteceu? O John Textor é dono não só do Botafogo, mas é dono também de outros clubes na Europa, como o Lyon da França e o Crystal Palace, também da Premier League. E aqui que a gente para pensar, o Vanderlei, o investidor, principalmente o John Texas americano ou europeu, eles priorizam sempre o quê? O lucro. Ninguém vai comprar um clube aqui no Brasil pensando em ganhar Libertadores, pensando em ganhar Campeonato Paulista. Cara, isso aí se ganhar, beleza, mas não é a prioridade.
né? A prioridade para ele, com certeza, sempre vai ser um clube que está disputando Champions League. Entendeu? O John Textor tem lá o Lyon na Champions, tem o próprio Crystal Palace que está no meio da tabela aí da Premier League, que a gente está falando apenas só da maior competição do mundo hoje de futebol, a Premier League. O Crystal Palace faz uma campanha mediana, está no meio, não corre risco de rebaixamento. Então, essas são as prioridades do John Textor. Né? Assim como os investidores do Vasco também. Tem outros clubes também na Europa. Né? Participação no Genoa, participação também em clubes na Bélgica. Então, assim, enquanto tiver o clube virar SAF e tiver um clube na Europa disputando o Champions, essa vai ser a prioridade. A gente pode citar o Bahia, Grupo City. Né? O Grupo City tem lá o Manchester City. A prioridade sempre vai ser o Manchester City. Mas para o Bahia, ou até para o Botafogo e para o Vasco, por exemplo, um jogador que está na Premier League não está tendo muita oportunidade no Crystal Palace, ele pode vir para o Botafogo e de repente arrebentar, cara. Porque o nível de enfrentamento do futebol brasileiro hoje é muito baixo. Né? Um jogador que disputa a Premier League tem total chance, né, de estar não só no Botafogo, como no Santos, acho que a maioria dos clubes do Brasil. A mesma coisa do Lyon. Né? Então, assim, tem essa possibilidade. O Manchester City tinha alguns atletas que não estavam sendo utilizados lá, mandou para o Bahia. Aí você pode questionar, mas o Bahia gastou aí mais de 60 milhões em contratações. Ok, o clube vai lá, contrata um diretor de futebol, mas o diretor do futebol não está contratando bem. Tem dinheiro, mas tem que saber contratar, né, o Vanderlei? O Bahia está fazendo muitas contratações aí, cara, equivocadas pra caramba. Né? Então, não é só ter dinheiro, tem que saber gastar. Né? E voltando ainda do Botafogo, o Botafogo foi eliminado no Campeonato Carioca, assim como o Santos, precocemente, está disputando a Taça Rio, né? Uma vez aí que o Botafogo não tem vaga garantida para a Copa do Brasil, está disputando aí 2 jogos aí, o primeiro nesse domingo e no próximo sábado contra o Audax aqui no Rio, para ver quem fica com a vaga, que é a última vaga para a Copa do Brasil. Tá? E o Botafogo estreia na Sul-Americana na próxima quinta-feira contra o Magallanes do Chile, time novo, né? E o Botafogo no Copa do Brasil pega o Ipiranga, cara. O sorteio foi meio indigesto pro Botafogo, viu? Esse Ipiranga aí que eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, o Ipiranga que só rodou nos pênaltis pro Grêmio no Campeonato Gaúcho, né? Então o Botafogo não vem jogando bem, é bom frisar. Então 2023 do Botafogo aí tá meio sombrio, né, cara? E o Botafogo tem logo na estreia do Brasileirão, pega o São Paulo em casa, no dia 16, né? E em relação a SAF, o Vanderlei, o John Textor, né, ele está bem chateado com a legislação brasileira, né, mas ele já sabia também como era antes de comprar. Né? Ele disse recentemente, deu uma entrevista, falou que a lei da SAF estava quebrada, que não funciona, né, porque muito das dívidas que eram do clube associativo estão vindo para a SAF, né, dívidas das associações civis, né, que seriam tratadas por meio do RGE, que é o Regime Centralizado aí de Execuções. Esse mecanismo funciona com uma espécie de fila de credores, né, do trabalhistas, civis, enfim. E as empresas receberiam seus valores do Botafogo até 10 anos, com descontos. Ele parou de trabalhar, de utilizar o RCE, está muito puto da vida, né, que representava 20% das receitas mensais iriam para pagamento dessas dívidas. E resumo da história, ele não está gostando, né, como a legislação no Brasil, principalmente em relação à SAF, tem brechas, né, para contas que deveriam ser do clube associativo estão indo para a SAF, né? Lembrando que o Botafogo aí foi um dos primeiros a vir a SAF, e junto com o Cruzeiro aí foi vendido por 400 milhões, né, de reais, por 90% aí da SAF, até pelos 50 anos, próximos 50 anos renováveis aí. E a SAF também não pagará as dívidas do Botafogo, que são enormes, quase 1 bilhão aí, assim como o Cruzeiro também. O Ronaldo não vai pagar as dívidas do clube associativo. E a SAF do Botafogo não fará nenhuma reforma no Newton Santos, no Engenhão, porque é um estágio da prefeitura, né? O Botafogo aí tem a concessão do Engenhão, 20 anos, mas os americanos entendem que, como não é um estádio do Botafogo,
não precisa se fazer, eles não querem gastar nenhuma em nada, né, no estádio. O Botafogo que recentemente trocou o gramado do Engenhão para grama sintética. Então, no próximo, a estreia do Brasileirão contra o São Paulo já deve ter grama sintética aí para o Brasileirão. Agora, me diga uma coisa, o torcedor do Botafogo, ultimamente, nos campeonatos brasileiros, estava meio ioiô, né? Ele subia um ano, caía, subia e caía. Botafogo, ano passado, conforme a gente já falou, contratou muito, gastou mais de 100 milhões em contratações. Se não fosse a SAF, Botafogo não teria essa bala para contratar esse tanto de gente assim. Dificilmente permaneceria na primeira divisão. Concordo. Só o Patrick de Paula, 33 milhões de reais, foi a maior contratação da história do Botafogo. Então, assim, porque o torcedor é passional, né? Se você virar para o torcedor do Botafogo, por exemplo, o torcedor do Botafogo e do Vasco, conforme você falou, Botafogo e Vasco eram dois clubes ioiôs. Ainda bota o Cruzeiro, que estava o Cruzeiro estava afundado. Né? A Bahia, Indo para a então, era terceira assim, divisão. É verdade, quase caiu para a terceira. Sim. O Bahia, cara, não beijava mais nada. O máximo que o Bahia ganhava era Campeonato Baiano e uma hora ou outra a Copa do Nordeste. Sempre naquela coisa de segunda. E sempre na segunda divisão. O Bahia está anos na segunda divisão. Esse ano que subiu. Mas se você virar para o torcedor e falar, cara, eu compro esse barulho, eles aceitariam. Mas sabe o que acontece? Você sabe como é que são os dirigentes de futebol. E até alguns gestores aí, alguns americanos, né, que também venderam uma situação que não é. SAF começa a dar resultado, conversando aí com muitos gestores aí, entendedores, né, do assunto, né, que já trabalharam inclusive em clubes na Europa, começa a dar resultado no terceiro ou quarto ano. Tá? Não adianta, né, como foi plantado no Vasco recentemente, de falar esse vai ser o último ano que o Vasco vai ficar seu patinho feio em relação ao Flamengo. Agora vamos disputar de igual para igual. Cara, o Flamengo vem fazendo um trabalho sério há anos, né? Desde o Bandeira de Melo lá atrás. O Vasco não tem nenhum ano de SAF, né? Gastou aí mais de 110 milhões em contratações. O Botafogo, no primeiro ano de SAF, quase foi para a Libertadores. O Botafogo não foi para a Libertadores por causa do próprio Botafogo, que perdeu jogos cruciais aí na reta final em casa. Né? Então, o Botafogo, assim, quase no primeiro ano de SAF, foi para a Libertadores. E, compensação, tem uma Sul-Americana. Então, assim, mudou muito o time que o Botafogo tem hoje. É um time mediano, é um time para ficar ali no meio da tabela. O próprio Vasco também tem um time mediano. Contratou simplesmente o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, que era o Pedro Raul, por 10 milhões de reais. Aonde o torcedor do Vasco iria imaginar que o Vasco, subindo da segunda para a primeira divisão, iria contratar o atacante que era quisto por todos os clubes da Série A. Sensação. Só não é maior que o Cano no Fluminense, mas abaixo do Cano era ele. Qualquer clube queria o Pedro Raul, que estava no Goiás. O Vasco foi lá e contratou. Você acha que se não fosse SAF, o Vasco teria contratado? O Vasco contratou Orediano, que é um meia do Vélez, de 21 anos, que foi a sensação do Vélez, cara, na Libertadores, na eliminação para o Flamengo. Era um jogador super bem falado na imprensa argentina. O Vasco foi lá e contratou por 20 milhões. Então, assim, a SAF está vindo aos poucos para melhorar esses times, pagar principalmente as dívidas, principalmente aí que eu digo em relação à SAF do Cruzeiro, SAF do Vasco, né, Cristo, Botafogo também estão pagando as dívidas, mas não é de 1 ano, 2 anos que já vão começar a brigar por título de Libertadores, brigar por brasileiro. Isso vai demorar. Acho que a torcida tem que entender, só pode começar a cobrar daqui a 3, 4 anos. Você não acredita que muitos torcedores de Botafogo começaram a cobrar o John Texel, que ele sempre foi muito ativo nas redes sociais, no Twitter, respondendo à torcida. Ele bloqueou a conta dele no Twitter aqui no Brasil, né? Porque, inclusive, a gente ficou sabendo que ele recebeu muitas ameaças, cara. Ele que mora na Flórida, recebeu ameaças nos Estados Unidos e recebeu aqui no Brasil também. Então, assim, pessoal, menos, né? Eu acho que tem que segurar, esperar. É só lembrar como era o Botafogo, conforme você falou, Ioiô. O Vasco, então, o Vasco há 20 anos, né, que está aí nessa crise danada. Então, é esperar. E o próprio Bahia, né? O Bahia que, a torcida do Bahia tem que estar com as mãos para o céu. Mais de 60 milhões de gastos em contratações. Então, assim, não é da hora, um dia para a noite, que o Bahia vai começar a ganhar título. Só lembrando, o interesse de quem compra não necessariamente é igual ao interesse do clube e da torcida. Tá? O interesse do cara que comprou é reverter esse dinheiro. No Cruzeiro fala-se que o Ronaldo já recuperou todo o dinheiro que ele investiu lá, os 400 milhões, tá? Com atletas.
Então, assim, tem que ficar ligado nisso. O próprio Jefinho do Botafogo foi pro Lyon, né? O principal destaque do Botafogo já saiu. Então tem que ficar preocupado. Faço a pergunta para você, Vanderlei. Você acha que o dono do Grupo City está interessado em que o Bahia seja campeão da Libertadores, o Bahia seja campeão brasileiro? O que ele vai ganhar com isso? Vamos falar em dinheiro. Cara, não vai. O que é interessante para ele é virem jogadores do Bahia que de repente vá para um clube lá que ele tenha na Europa, que ele possa revender e ganhar muito mais do que ele está pagando aí para investir nesses clubes brasileiros. Os caras pensam em quê? Retorno financeiro. O clube quer título, então fica aí essa disparidade, aí, essa briguinha. Mas aí, se o Bahia entender qual que é a situação dele, né? Com todo respeito ao Bahia, campeão, primeiro campeão brasileiro e depois campeão brasileiro também de 87, de 88, né? O Bahia, cara, é um time de uma grande torcida em Salvador, no estado da Bahia, e só, né? E aqui em São Paulo, que tem muitos No baianos. Nordeste, né? A maior torcida do Nordeste é do Bahia Esporte, né? Mas assim, é difícil. Às vezes o clube tem que entender qual que é a posição dele no cenário futebolístico. Se o City chegasse aqui com 500 milhões e falasse, Bahia, monta uma seleção que eu quero esse título campeão brasileiro esse ano. Pode até ser. Trazendo alguns jogadores da Europa para jogar aqui, alguma coisa assim e tal. Acho pouco provável. Acho que é mais a tendência que você falou. Revelar algum jogador, mandar para lá e pegar algum jogador que não está fazendo nada lá e traz para cá. O cara vem para terminar a carreira aqui, curtir a praia, comer uma acarajé, aquela coisa tal. Mas assim, com tudo isso, o Bahia passa a ser mais competitivo. Sim. Porque o Bahia, por exemplo, está contratando jogadores. Está contratando jogadores que, em sã consciência, ele nunca contrataria. Ou ele ia revelar, ou ele ia pegar do interior baiano ali, alguma coisa jogadores assim. Que são disputados por outros clubes na Série A, como o Ademir do Atlético Mineiro, está indo para lá agora, né? Bom jogador. Então, assim, para esses clubes que estavam nessa fase de ioiô, Botafogo, Vasco e Bahia, no meu entender, claro, tirando todos os outros poréns aí, mas no meu entender, competitivamente, é muito bom pro clube, pro torcedor, porque, cara, se o clube não tá disputando nada, velho, eu tô sentindo na pele aí que o Santos está desde 2016 sem ganhar nada, torcedor do Santos tendo parada cardíaca, agredindo todo mundo nos grupos de WhatsApp, é uma loucura, cara. A torcida quer ver o time dele disputando título, não fugindo de rebaixamento ou sendo rebaixado. Isso porque o Santos nunca foi rebaixado. E outros aí que caem toda hora. Tem um amigo vascaíno que o cara fica, pô, de novo, esse ano vai cair. Ano par, cai. Ano ímpar, sobe. Era um negócio assim, cara. Pô, é chato isso, né? Para times que foram dessa agora. Só para fechar. Botafogo. Qual foi o último grande campeonato do Botafogo antes de cessar? Foi o tempo do Seedorf? O Botafogo fez um bom brasileiro, né? Disputou bem o Campeonato Carioca. Mas o Botafogo, o Botafogo e o próprio Vasco, assim, mesmo antes de ser SAF, eles não ficam num hiato tão grande de títulos, né? Que nem, por exemplo, o São Paulo ficou há pouco tempo atrás. O Botafogo ou o Vasco, apesar dos últimos 4 anos a dupla Fla-Flu ter dominado, eles sempre beliscam um título, assim, pelo menos carioca. O Botafogo, de expressão, o último título do Botafogo foi em 95, e lá vai tempo, né? Em cima do Santos. Mais carioca, o Botafogo volta e meia belisca um título. Mas passa muito pelo o que o torcedor tem que entender, né? Que a SAF está vindo para ajudar o clube. Conforme você falou, esses clubes eram ioiô, sobe e desce, não tinham a mínima perspectiva. O Vasco, por exemplo, está desde os anos 2000 uma briga política danado. Até a pessoa que estava morta estava voltando, entendeu? Para vocês terem ideia, no Vasco. Então, a situação lá era bem crítica. Tinham 20 correntes políticas no Vasco que não se falavam. Não é situação e oposição, não, tá, pessoal de casa? É assim, são 20 correntes políticas, olha o cenário do Vasco, que não se falavam, não se bicavam. Era um racha danado nas eleições, a briga danada. Tanto toda eleição no Vasco tinha que ter bastante polícia. E o pau comia lá. O bicho pegava, cara. O bicho pegava. Então, assim, isso é muito bom. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu já pude ver de perto, esses clubes que estão virando SAF, eles estão entrando como se fosse virando uma empresa mesmo, indo no mercado, fazendo contratações com empresas de RH, contratando pessoas do ramo, né? Pessoas que têm experiência, estão acabando com aquela coisa de vice-presidente não ser remunerado, de chegar no clube 5 horas da tarde, depois de ter trabalhado, ou seja, a hora que der ele vai para o clube. Não, hoje em dia não.
As pessoas que estão nesses clubes, todas trabalham só no clube, tem lá o seu salário, tem horário de chegada, de saída, são exigidos. E não tem mais aquela coisa de apadrinhamento. Ah, o cara que está lá no marketing é sobrinho do vice-presidente lá da área financeira, o cara que está na área de comunicação é primo ou sobrinho do presidente. Isso acabou, não tem isso. O próprio Botafogo mesmo, Botafogo está cheio de estrangeiros, cara, na sua direção. Tá? Então, assim, muita gente de fora do Rio trabalhando no Botafogo, né, de outros estados, de São Paulo, Paraná, enfim, está trazendo pessoas que são boas do mercado, não mais aquela coisa de apadrinhamento. Isso é uma coisa que é muito boa quando o clube deixa de ser associativo para virar SAF. Né? Então, o clube passa a ter uma cara de empresa. Não necessariamente o clube virar SAF é questão de sucesso, tem que aguardar, conforme eu falei, 3 a 4 anos, né? Até porque o clube pode quebrar. Né? Mas eu acho que, no geral, o clube virando SAF de uma maneira estruturada é melhor ainda. O Santos, não sei se está pensando em virar SAF, mas Santos, Fluminense, Atlético Mineiro, até o próprio Flamengo também já está pensando. Né? Eu acho que assim vão pelo caminho certo, porque eles já estão vendo as outras SAFs que estão surgindo. Cruzeiro e Botafogo foram vendidos por valores muito baixos. Né? O próprio Endrick do Palmeiras, quase o valor do Cruzeiro e do Botafogo, 350 milhões, né? Sim. Então, assim, vocês verem como foi vendido um valor muito baixo. Tudo bem que, não, aparentemente, principalmente para Cruzeiro e Botafogo e Vasco, não tinha outra solução. A dívida desses clubes é enorme, papo de 1 bilhão. Bahia não, Bahia acho que é 300 e poucos milhões, é uma dívida pagável. Né? Mas tem que se tomar cuidado e no geral, né, eu acho que a SAF veio para ajudar principalmente esses clubes aí que não almejavam mais nada, né? Clube de meio o máximo era meio da tabela, posição para o Brasileirão, ou de repente beliscando um campeonato regional, e a torcida não renova. O que acontece? Aqui no Rio, por exemplo, torcida de Botafogo, Fluminense e Vasco não é renovada. É muito difícil agora você encontrar uma criança que não torça para o Flamengo. Por quê? O Flamengo conquista não só Carioca, como títulos de expressão. Né? Se esses clubes não ganham, ninguém vai torcer para o Santos, porque o Santos se classificou para a Libertadores, né, Vanderlei? Porra, ninguém. Eu não vou torcer para o Santos, porque, beleza, esse ano vamos ser terceiro colocado no Brasileiro. Pô, esse ano chegamos na semifinal da Copa do Brasil. Ninguém, cara. O torcedor torce para o time por causa de título, por causa de ídolos. Né? Então, assim, não adianta ter sempre boa administração e não ganhar nenhum título. O torcedor aguenta esperar uns 3, 4 anos. Depois disso, cara, a pressão volta toda como era antes. O próprio Bahia que virou SAF já estão pressionando lá o treinador deles lá, o português lá. O negócio não é fácil, não. Você está falando uma coisa importante aí. O Santos, esse negócio de apadrinhamento, essas coisas e tal, então, tem muitos clubes que tem isso ainda, esse regime associativo, e não é só. Vou te falar que quase todos, né? Todos, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Santos, Corinthians, é o que mais tem isso aí. Mais tem, tanto que troca todo mundo. Não fica o cara lá, o cara que é do cargo, sim, o cara que é estratégico, ele não fica. Pode ver quando troca o presidente, troca tudo. Né? Ou seja, é uma renovação completa. É igual um órgão público, cara. É igual um órgão público. Muda tudo, uma prefeitura, troca todo prefeitura. mundo. É uma prefeitura. Resumidamente falando aqui. Rapidamente, tem 2 assuntos que eu queria tocar com você aqui, antes da gente fechar, faltam 12 minutinhos aqui. Eurico Miranda foi um presidente amado e odiado por muitos vascaínos. Verdade. Principalmente pelos adversários, né? Porque ele lutava pelo Vasco da Gama, era aquela coisa tal, e era um cara que lia regulamento. Acho que era o primeiro dirigente que lia regulamento, acho que era o Eurico Miranda, né? Porque os outros não sabiam o que acontecia no regulamento, ele ia lá, ele tirava o time de campo, ele sabia o que ele fazia. Ele muito, cara. Então, conhecedor demais. Porém, ficou um tempo afastado, né? Porque as práticas antiquadas foram levando ao descenso do Vasco da Gama. Aí o Vasco passou por Roberto Dinamite, que Deus o tenha, e o Eurico também, e outros presidentes, né, que passaram lá. E no fim, volta o Eurico Miranda de novo para o Vasco, né? O respeito voltou, aquela coisa tal. E o que acontece quando o Eurico Miranda volta com aquelas mesmas práticas quando ele retorna à presidência do Vasco da Gama? Rebaixamento. Terceiro rebaixamento do Vasco. É complicado, né? As velhas práticas. Demais. Né? As velhas práticas e o terceiro rebaixamento do Vasco. Né? E o próprio Roberto Dinamite, que Deus o tenha também. Que, inclusive, o Roberto era uma pessoa bacana demais, cara. Muito bacana. Já fui lá no canal Resenha de Primeiro algumas vezes. Bom de papo, pessoa do bem.
mas também não fez uma boa gestão no clube que ele era o maior ídolo, né? Mas o Eurico Miranda, cara, é que você falou, as suas velhas práticas, ele voltou e o respeito não voltou, né? Mas ele foi um baita dirigente do Vasco, principalmente no Vasco nos anos 90, né? Acho que o Vasco ganhou, não ele como presidente, mas ele estando lá, o Vasco ganhou grandes títulos, né? De expressão no cenário sul-americano, né? Mercosul, aquela virada época no antigo Parque Antártico em cima do Palmeiras, né? Palmeiras, Libertadores 98, Brasileirão no ano 2000, que ele foi uma figura emblemática, tirando aquele jogo, aquela confusão do, não sei se o pessoal daí de São Paulo vai lembrar, mas o governador do Rio era o Garotinho, que ele mandou o Garotinho ao vivo para aquele lugar, em TV aberta, que quem manda em São Januário sou eu. Então, assim, aquele lance de botar. Ele tinha uma birra com a Globo, meteu um SBT como patrocinador sem pedir autorização para o Silvio Santos, né? Ele tem essas coisas, mas ele entendia muito, né, de futebol diferente. Bastidores, os meandros ele do entendia, futebol. ele assim, a pessoa acha que ele arrumava algumas coisas, botar entre aspas falcatrua, mas não, ele entendia muito do regulamento. Só que os outros presidentes, né, gestores dos outros clubes não entendiam tão bem. Era uma época bem amadora ainda, né? Então, como ele sabia, muitas das vezes ele era o representante até da CBF, muitos assuntos relacionados a Libertadores. Ele conseguiu, rapaz, olha só, essa história é inédita. Ele conseguiu, o Vasco teve um jogo contra o Independente de Medellín pela Libertadores, ele conseguiu tirar o jogo lá da casa lá de Medellín. Vocês acreditam? O Pablo Escobar ameaçou a delegação do Vasco, tudo mais, ele bateu de frente com o Pablo Escobar. Ele conversou com o Pablo Escobar em Medellín. Olha só o cenário. O jogo era para ter sido lá, o Vasco abandonou o jogo, né? Não jogou contra o Independente de Medellín. Muitos não sabem, o Independente de Medellín tinha como patrono, né, o Pablo Escobar, é o time do coração dele. Ele ajudava também o Nacional e dentro dos clubes lá do cartel, menos de Cali, né? Cali, América de Cali era o rival. Mas o Eurico Miranda bateu de frente, cara, e o jogo saiu, tá? Da Colômbia, se não me engano, foi para o Paraguai ou Uruguai. Né? Então, o Eurico Miranda tem muita história, né, cara? Bacana e história assim controversa. Histórias de Fluminense e Vasco. Ele falou que se o Vasco metesse mais de 3 gols, ele ia dar chocolate para a torcida do Vasco. E o Vasco ganhou no Campeonato Carioca de 3-0 do Fluminense. Do nada, no segundo tempo, começaram a surgir chocolates na torcida do Vasco. Então, assim, cara, ele tinha umas sacadas, né, impressionantes. Aquela coisa de negociar com os jogadores, aquela antigo de fumando charuto, olhando por debaixo do óculos, sabe? Ele que fechava todos os contratos, não tinha nada de diretor de futebol, o negócio era com ele ali, ó, tete-me-tete, na boca, né? Então, mas, cara, caiu bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Vanderlei. O que leva um dirigente que foi presidente do clube, querer ser presidente do clube de novo? Cara, porque, assim, eu vejo, a pressão é enorme, cara. Né? O cara deixa de conviver no dia a dia da família, às vezes a família é até ameaçada, muitos aí estão com a carreira, entre aspas, resolvida. O que ele quer? Dedicar um tempo da sua vida a ser presidente de um clube de futebol, ou melhor, ou voltar a ser presidente de um clube. Um pecado capital. Vaidade. Ser presidente de clube de futebol abre muitas portas. O Eurico Miranda aceitaria, nessa nova proposição de liga, Flamengo e Corinthians ganhar 4 vezes mais do que os outros clubes? Você acha que ele não implodiria esse negócio aí? O que você acha? Vamos falar rapidinho sobre isso aqui. Temos 8 minutos para falar sobre isso. Na verdade, eu acho que isso aí não vai dar, essa liga não vai sair do papel, né? Cá entre nós, com ou sem Eurico. Né? A vaidade impera ali e o negócio não vai andar. Mas com o Eurico, cara, o grupo não vai andar, não vai. A diferença é absurda. Né? A proposta da Liga Forte Futebol com o da Libra, a Libra está colocando aí Palmeiras não, Corinthians e Flamengo num patamar meio acima dos outros. Só que eles esquecem de lembrar também que Flamengo e Corinthians já tem outras fontes de receitas e, por sinal, por mérito, muito maiores do que as transmissões de TV. A transmissão de TV tem que ser a coisa mais hectare, assim como a Premier League. Já é atualmente no Campeonato Brasileiro, já é assim, bem parecido com a Premier League. O pay-per-view que é uma disparidade imensa.
Mas o Eurico ia brigar com unhas e dentes, cara. O ia com unhas e dentes é o lado do Vasco. Não sei se realmente ele ficaria do lado do Flamengo como tá na Libra. Eu acho que ele É. iria para o outro lado. Né? Agora, Então, eu acredito aí que essa liga de futebol, Libra, ou a TFF, né? Que a outra não vai sair do papel, porque a diferença é muito grande. Né? é, A disparidade do último colocado na Premier League para o primeiro é de 1,3%. A Libra está propondo algo em torno de quase 5%. A TFF está vindo com 3 ponto alguma coisa. Então, assim, tem uma diferença absurda. Né? Então, e só para sintetizar o resumo do que eu estou falando em relação à transmissão de TV, para o pessoal de casa entender, Flamengo e Corinthians, eles têm as maiores torcidas do Brasil, ou seja, qualquer tipo de patrocinador que venha querer patrocinar Corinthians e Flamengo vai pagar muito mais. Vamos lá, empresa XYZ, ela está no Corinthians e está, por exemplo, no Juventude. Cara, ela já vai pagar um absurdo muito mais, essa XYZ, para patrocinar no Corinthians, do que no outro clube. Porque a torcida é muito maior, o engajamento é muito maior, a visibilidade é muito maior, consumação, né? consumação. O Flamengo, por exemplo, Corinthians, já tem uma quantidade, por serem torcidas grandes, já tem uma quantidade absurda de sócios torcedores, ou seja, arrecadam muito mais com bilheteria, arrecadam muito mais com royalties de produtos licenciados do clube. Então, assim, venda de jogadores, principalmente um atleta que vem da base do Flamengo, por o Flamengo vender, ser um clube que é midiático, assim como o Corinthians, um atleta da base, que às vezes é um jogador mediano, que a gente já viu alguns jogadores do Flamengo e do Corinthians, são vendidos por muito mais do que um atleta, por exemplo, do Santos ou do Fluminense, que às vezes joga muito mais, cara. Sim. Então, assim, já tem outras formas, né, que esses clubes ganham por ter uma torcida muito maior. Tá? Então, assim, você pegando e colocando uma cota de TV ainda maior, a disparidade só aumenta. Esse é meu ponto de vista aí em relação a esses acordos, essas conversas em Sim. relação à Libra. Eu Libra não sou liga. eu sou bem radical com relação a isso aí. Porque o produto é a liga. São os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B. Ponto. Então, o produto não é o Corinthians e não é o Flamengo. Então, você Sim, tem que claro. dar condições para que nós tenhamos um campeonato parecido com a Premier League. Não como a La Liga, que tem 2 times. Você prefere eu estava até vendo um debate do pessoal da Rádio Tatiaia, eles comentando sobre isso. Que adianta um time vem da Série B para A para ganhar 30, 40 milhões, o outro ganhar 500, 600 milhões? Como que você compete, cara? Então não tem o princípio de igualdade. O produto é a liga, é o futebol em alto nível. Agora, você tem um time que entra lá, toma de 5, 6 todos os jogos, isso aí não é alto nível, me desculpa. Você pode ter um desequilíbrio técnico, obviamente tem, por todos os fatores que você já falou. Flamengo e Corinthians, se você for, um tem 30 e tantos, outro tem 40 e tantos milhões de torcedores, ninguém discute isso aí. Agora, o produto, o Campeonato Brasileiro, que no meu ponto de vista, eu já falei isso para você no teu canal lá, o futebol brasileiro, depois que passou a ser ponto corrido, meu amigo, a gente está caminhando para o final do futebol brasileiro. Clubes médios e pequenos estão se acabando. Porque não tem competição. Você não tem competitividade. Mas isso é um outro assunto. A SAF pode mudar um pouco isso, né? Pode, Tentar dar mas... um pouco de equilíbrio, né? Pode, mas tudo bem. Mas aí você começa a ter um clube que recebe... Se o Flamengo virar SAF também. E aí? Como é que faz? Mais ganhando a cota que ele ganha 4 vezes a mais do que o outro time, cara? Não dá, pô. Então, assim, ou o Flamengo e o Corinthians saem dessa posição de supremacia, porque não são. Se você colocar em condições de igualdade, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, o Santos vão bater de pau a pau se tiver com a mesma cota ali, esses times vão bater de pau a pau com eles, pô. Não tem essa. Né? Agora, você entra numa competição, um ganha 1 bi, o outro ganha 300 milhões, não dá, né? Difícil. Atualmente, atualmente isso acontece muito no pay-per-view, tá? Pay-per-view a disparidade é enorme, né? do Flamengo, Corinthians em relação aos últimos, né? Nas cotas da Globo, né, TV aberta e na TV fechada na Sport TV, é muito parecido com a Premier League. Ou seja, 40% dividido igualmente entre os clubes, tá? 30% de acordo com a transmissão das partidas dos clubes e 30% dependendo da posição do clube no final do campeonato. Aí é uma forma mais igual, tá? Que vai depender muito aí da condição do clube, a posição na tabela,
né? Então, é a forma como hoje é feito o Campeonato Brasileiro. Lembrando que isso aí é até 2025. 2025, aí sim tem essa briga aí da Libra, Liga Futebol Brasileiro, com a Liga Forte Brasil, Futebol do Brasil, né? TFF. LFF, desculpa. Isso. Mas vamos ver. Eu não estou muito confiante que isso aí vai virar, não, porque se os clubes entenderem a força que eles têm, o futebol brasileiro não é feito só de Corinthians e Flamengo. Me desculpe os torcedores de Corinthians e Flamengo, todo respeito, são as grandes torcidas, mas você precisa de mais 18 equipes. Você Mas o pensa, Santos está com o Flamengo na Libra, né? mas é que tá. Mas você acha que a gente está contente com isso? Você acha que a torcida está contente com o presidente do Santos, que está encabeçando o negócio lá, e o Santos aceitar uma cota de 190 milhões, e com o Corinthians ganhando quase 500, o São Paulo ganhando quase 300, e o Santos não ganha nem 200? Ué, os caras começam a pegar um negócio de 70 para cá, ou seja, antes de 70, o que aconteceu no Brasil não existe. As 3 Copas do Mundo que o Brasil ganhou, os títulos brasileiros do Santos, isso aí não existe nada. Então, a referência dos caras é uma referência para inglês ver, né? Nem inglês vê isso aí. Porque o Santos, me desculpe o Palmeiras, me desculpe o Flamengo, me desculpe o São Paulo. O Santos é muito mais conhecido no mundo, cara, do que esses times aí. Por conta do Pelé. Santos e Botafogo. Santos e Botafogo. Disputaram uma Tereza Herrera, né? Então, assim, quais foram os clubes brasileiros que disputaram, fizeram a final de Tereza Herrera? Santos e Botafogo. Só isso, né? Então, mais deram jogadores para a seleção brasileira. Pois é. Então, assim, é o tipo de coisa que aí falta um pouco de Eurico Miranda em nossos dirigentes. Esse lado do Eurico Miranda eu gostava. Do Petralha hoje, o Petralha, o que ele faz? O que o Petralha faz? Você quer transmitir jogo aqui? Globo, pay-per-view. Vocês vão ter que pagar o que eu valho. Senão eu transmito na minha TV. Você já pensou se o Fluminense, Santos, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Botafogo, Internacional, Grêmio, Atlético e Cruzeiro não assinarem contrato com a pay-per-view e meterem lá, pega o sócio. Quantos sócios tem o Fluminense? Quantos sócios torcedor tem o Fluminense? O cara paga lá 27 pau para... 60 mil. O cara paga lá 200, 300 pau por ano pela pay-per-view para assistir os jogos do Fluminense. Quanto? Você falou 60 mil? Você pega 60 mil, vezes 300 mangos aí, né? Você vai ver, vai dar mais que a cota televisão, rapaz. É que os clubes não estão antenados nisso aí, entendeu? Se os caras baterem o pé, mas enfim, somos nós que estamos falando, né? O Atlético Paranaense guardem que eu estou te falando, o Atlético Paranaense é um modelo a ser seguido, tá? Pois é, pô. Acho que principalmente Fluminense, Santos, Botafogo, Vasco, ficou muito se espelhando aí em Flamengo, Corinthians. Não. Cara, o modelo a ser seguido é de um clube que era regional e hoje é um clube que está se destacando no cenário da América do Sul, tá? Nossa. É um clube que bate de frente com a principal emissora do país. Já conversei algumas vezes com alguns diretores do Atlético Paranaense. Falei, pô, Baeta, tu acha que a gente vai querer que a Globo transmita o nosso campeonato regional? Pô, fala sério. Eles querem pagar pra gente aqui o que pagam aí para Madureira e Cabo Friense aí no Rio. Pô, esse dinheiro eu não quero, não. Isso aí eu boto no YouTube e me viro aqui. Fatura mais ou menos. Pô. Eles são assim, eles batem de frente mesmo. Agora estão com a Cazé TV também para os jogos do Brasileirão. Então, assim, cara, eles não têm medo de inovar, né? É bem bacana isso. Mas é isso, é entender o valor que tem o clube. É entender o valor que tem o clube. O Santos tem, do Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas, o Santos tem 3 ou 4 jogos que são transmitidos. Máximo. Na TV aberta. O resto é no pay-per-view, aquela coisa e tal, beleza. Cara, se você pegar o que o Santos ganha de pay-per-view e pegar os sócios, fazer uma campanha de sócio, o cara vai ser sócio, o cara vai ter acesso a assistir os jogos pela Santos TV, alguma coisa assim. Já, daqui a pouco vamos ter a Arena, vai estar com a alhara de patrocinador lá, e o cara que quer se comunicar com a torcida do Santos, e vai patrocinar os jogos do Santos, igual temos os canais de YouTube hoje. Eu tenho um Aqui Se Fala de Santos, você tem o Resenha de Primeira aí, que fala de todos os clubes, não é focado só num. Mas tem vários colegas que participam aí, que tem cada um o seu canal. É simples, cara. É simples. Para que eu vou ficar pagando para assistir jogo de Flamengo e assistindo programas, né? Assistindo programas que só falam dos 3 de São Paulo e do Flamengo. Porra, ninguém quer ver mais isso, cara. Para quê? Para quê? Não tem mais isso, velho. Acabou isso aí. Acabou. Então, é assim, a discussão que tem lá na Rádio Tatiá é isso.
Beleza. Sai todo mundo, deixa Corinthians e Flamengo. Deixa os dois ali. Domingo, Corinthians e Flamengo. Domingo que vem, Flamengo e Corinthians. Domingo que vem, vai ser lá no Mineirão. Aí nós vamos jogar lá em Porto Alegre, vamos jogar em Miami. Pronto. E o resto do campeonato? Fazemos uma outra liga. Simples, cara. É por aí. Eu acho também, concordo, porque você vê como é que a torcida do Botafogo aqui no Rio está revoltada hoje porque o SBT não escolheu o Botafogo para transmitir nenhum jogo da primeira fase. E aí? Então, aí, vamos lá. Se eu sou o Botafogo, eu pego a Bota TV lá, Botafogo TV, Fogão TV, uma coisa assim, chego no Casimiro, ou chego lá no Galvão Bueno no YouTube. Galvão, quanto que o YouTube cobra para esse negócio aqui, porra? Deu mais audiência o Galvão Bueno do que a Band, pô, no YouTube, no jogo da Seleção Brasileira, pô. Mas porque a competição sul-americana é a própria Conmebol que negocia, né? Não é que nem aqui no... Eu sei. Eu tô falando do Campeonato Brasileiro. Brasileiro, Botafogo. Sim. O Atlético Paranaense fez isso, botou na Cazé TV. A audiência, para eles, é melhor estar na Cazé TV, que eles atingem um público mais novo, né, dar uma renovada na torcida, do que ficar nesses... Tenta receber migalhas, né, como eles dizem lá no Paraná, para ficar ter um jogo ou outro só em TV aberta ou fechada. O cara assiste pelo smartphone, velho. Smartphone. Sim. Você pode ter aí em casa 3 ou 4 pontos assistindo o mesmo jogo no smartphone ali. Sim, pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, não fica ter que ficar engessado ali em frente a uma televisão. Prazer enorme receber você aqui. Primeira de muitas, quero você mais vezes aqui, hein, cara. Fechado, vamos combinar. Próxima vez aí a gente fala um pouquinho mais de Santos aqui. Eu trouxe hoje um pouco mais de futebol carioca, falei um pouco mais de SAF, mas vamos até a bola maior com esse peixe aí. Pô, tem coisa boa vindo aí. Esse estádio, cara, eu vi a maquete ontem. Legal, né? Puta merda, hein, cara. Que maneiro, né? Quatro andares, né, de arquibancada, cara. Você tá vindo para Santos agora, né? Você tá vindo para Santos? Cara, tô indo para Santos dia 15. Eu te dou um toque. Né? Aproveitar, vou dar uma volta aí na vila aí. Peixão. Aproveita porque vai cair. A Vila Belmiro. Não Santos. Cara, foi o que eu pensei. Eu não quis fazer esse tipo de brincadeira para não cair mal, mas eu pensei nisso, cara. Mas eu pensei nisso. Falei, porra, essa Vila Belmiro não vai estar mais aí, né? Onde o Pelé fez tantos gols, né, cara? Vai ser uma nova vila. Então é uma oportunidade bacana. Um abraço, Cristian Baeta. Resenha de primeira, é só acompanhar lá no YouTube também, acompanha nas redes sociais e tamo junto aí. Precisando, estamos à disposição também, meu cara. Obrigado, viu? Tamo junto. Grande abraço, pessoal. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais essa live aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. Até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu.